paz do Senhor, igreja. Motivo de muita honra, muita alegria poder conhecer mais um rebanho que vai morar no céu. Eu quero aqui fazer menção aos meus agradecimentos a Deus, primeiramente por esta oportunidade, e aos pastores desta casa, os obreiros. Deus abençoe meu pastor. Eu confesso que é um prazer conhecer este lugar, a todos os jovens, e algo aqui é muito nítido de contemplar, que é a presença de Deus sobre este lugar. Eu confesso aos irmãos que desde o momento que eu pisei as plantas dos meus pés sobre este lugar, eu sinto Deus trabalhando, Deus movendo e Deus fazendo a tua obra sobre a vida de cada pessoa que veio adorar a presença dele. Amém? Trago aqui menção de minha esposa, que hoje não pôde me acompanhar. É uma guerreira, está lá nos seus afazeres lá, e eu falei, eu preciso ir lá honrar o meu compromisso. Pela manhã estávamos na nossa igreja com um culto. Sou jovem, mas já pastorei. Nós temos uma igreja aqui no Jardim Colorado também, para a honra e glória do Senhor Jesus, e eu creio que assim como de manhã Deus estava no nosso meio, Deus vai falar tremendamente aqui neste lugar. Amém? Recebo os abraços de minha esposa, meu pastor presidente Rafael Felipe, e sem mais delongas, abra comigo no livro de Êxodo, de seu capítulo 3, de seu verso também primeiro. Eu confesso aos irmãos que eu vim com um tema, eu vim com outra mensagem, mas quem faz o culto, quem direciona a sua palavra é o Espírito Santo, e eu creio que Deus tem algo muito forte a falar sobre os nossos corações. Êxodo, de seu capítulo 3, de seu verso primeiro. Quem for achando diz glória, quem não achou diga me espera. Todos acharam. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Vou repetir somente o 4 e você guarda no seu coração, verso 4. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Amém? Eu queria, com toda a licença, você desocupasse as suas mãos, coloque a sua Bíblia no seu assento ao lado, levanta o dedinho de profeta o mais alto que você pode, procure essa pessoa mais bonita e cheirosa que se assentou do seu lado, aproveita que ela ainda não pulou, não rodou, ela está cheirosa. Se não tiver, é só usar a fé que fica, meu irmão. Apontando nos olhos dela, diga: meu irmão, se nessa noite você não liberar pelo menos 3 gritos de glória a Deus, a partir de agora, todas as minhas dívidas, as minhas provas, vai passar para você agora. Só quem tem grito de glória na boca, levante as mãos ao céu e adore. Aleluia, aplaude a Jesus. Glória a Deus. Misericórdia. Desse jeito o pastor nunca mais me chama aqui. O pastor vem lá de cima para trazer prova para a igreja. Mentira. Distração. Amém? Olha bem para cá. A grande verdade é que nós estamos sobre um texto, ora esse que muitas pessoas já se ouviu falar acerca de Moisés. Todos nós conhecemos que Moisés era aquele que Deus resolveu escolher para ser um libertador sobre a nação do Egito. Só que o que mais nos chama a atenção é que Moisés, sendo escolhido por Deus, ele vai ser gerado em um dos piores momentos que aquela cidade estava passando. Todos nós conhecemos e sabemos que sobre a nação existia um fardo, existia um decreto sobreposto de Faraó.
a qual todos os filhos das hebreias, quando nascesses, teria que ser morto sendo homem. E todos nós sabemos que é nesse período que Moisés vai ser gerado pela sua mãe. Todos nós sabemos que é nesse período que a sua mãe vai ficar grávida, vai gerar sobre o seu ventre o filho escolhido da promessa. Percebe-se que é no momento mais difícil que Deus resolve ter a geração que Ele iria escolher. Percebe-se que é o momento a qual a humanidade está passando pela situação mais dolorosa de sua vida, pela situação que talvez para muitos era os piores momentos, os piores dias para todas aquelas mulheres que tivessem uma gestação, para todas aquelas mulheres que iria gerar algo sobre o seu ventre. Eu me imagino aquelas pessoas da época que não queriam possivelmente engravidar, porque o decreto de Faraó era um só: se fosse menino ou homem, era possível que fosse morto automaticamente no parto. E ali Moisés, ele vai ser gerado. A Bíblia nos diz que sua mãe vai engravidar, vai gerar aquele filho, e olhando ele, quando ele nasce, ela vai se deparar com um menino muito formoso. Percebe-se que é debaixo de um decreto de uma humanidade que era para todos morrer. Só que a Bíblia nos diz que ela, vendo que este menino é formoso, ela vendo que este menino era bom de aparência, eu me imagino que é aquele tal amor à primeira vista. Quando aquela mulher olha para o seu filho, ela gera algo em seu coração: eu não posso deixar que Faraó veja o meu filho, eu não posso deixar que o Faraó e o seu decreto venha matar aquilo que Deus colocou para gerar dentro de mim. Algo que nos chama muita atenção, que nem sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida são usados para nos fazer parar, nem sempre os momentos mais dolorosos de nossa caminhada são usados para nos fazer chorar. Às vezes Deus usa dos piores momentos para nos fazer gerar algo que vai nos trazer resultado. Às vezes Deus vai usar das piores perseguições, das piores situações, para nos fazer gerar algo que vai nos trazer resultado. Levante as mãos ao céu, que eu já preciso liberar isso sobre a sua vida. Talvez alguém entrou aqui passando por uma situação muito dolorosa sobre a sua vida. Talvez alguém entrou aqui passando debaixo de alguma acusação, debaixo de alguma palavra, debaixo de algum decreto. Só que Deus já nos induz a profetizar sobre este altar para alguém aqui. É nos piores momentos da sua vida que Deus vai te fazer gerar algo que vai te dar resultado. Eu vou falar de novo: é nos piores momentos que para você acha que não vai aguentar, você acha que não vai suportar, é neste momento que Deus vai trazer o crescimento e o resultado para a sua história. Então todos nós sabemos que é no pior momento da humanidade que eles estão passando por um decreto sobreposto de Faraó. A Bíblia nos diz que a sua mãe, ao ter Moisés, ela vai pegar o menino e vai resolver escondê-lo dentro de casa. Todos nós conhecemos esta mensagem e sabemos como é que esta mãe vai esconder uma criança recém-nascida, como é que esta mãe vai esconder uma criança que acabou de nascer, uma criança que possivelmente iria chorar dia após dia, iria chorar dia após dia sobre este lar. E todos nós sabemos, se tinha um decreto sobre a nação, esse decreto tinha uma autoridade sobre o palácio. Esse decreto tinha, através de Faraó, pessoas que passariam de casa em casa para ver a gestação, e ali acompanhar se era a pessoa, era criança, menina, ou se era um menino. Se fosse menino, automaticamente teria que morrer. Só que isso mexeu com a minha cabeça. Como é que Faraó não ficou sabendo sobre o nascimento de Moisés? Como é que Faraó não ouviu relatos que tinha nascido uma criança do sexo masculino? Aí Deus falou em meu coração: Lucas, é porque quando se trata de projeto da minha parte, quando se trata de promessa gerada primeiro no meu ventre, queira o decreto do céu, queira o decreto da terra, queira o decreto do homem, ninguém vai tocar naquilo que eu determinei. Você não pegou? Eu vou falar de novo. Quando se trata de decreto gerado no céu, quando se trata de uma promessa estabelecida por Deus, quando se trata de uma promessa feita nos céus, decretada nos céus, queira o homem tentar tocar, não vai tocar de jeito nenhum. Queira o homem tentar barrar, não vai barrar de jeito nenhum. Eu já sinto Deus neste altar e eu preciso profetizar para alguém.
Deus está pregando no coração de alguém aqui, que talvez está passando debaixo de um decreto sobre a humanidade, que talvez o sistema está gritando de todas as formas, que você não vai chegar no lugar que você queria, que você não vai alcançar a promessa que você queria. Só que os céus nos traz debaixo de uma autoridade para dizer para alguém: antes da terra decretar quem vai ser, Deus do céu já decretou a tua história. Oh glória! Antes que a terra tenta determinar aonde é que você vai chegar, o céu já abriu as comportas de todos os lados para dizer: se é a minha promessa, você vai alcançar. Levante as mãos ao céu. Se é a minha promessa, você vai romper barreiras. Se é o meu decreto, queira Satanás ou não, a promessa ela vai se cumprir sobre a tua vida. Mas levante as mãos ao céu, quem tem mão para levantar e boca para dar glória. O céu está dizendo ao coração de alguém aqui: enquanto a minha adoração está voltada a mim, as promessas do eterno elas vão se cumprir sobre a tua vida. Olhe para quem está ao seu lado e peça licença e diga: as promessas de Deus elas vão se cumprir sobre a tua vida. Oh glória! E todos nós sabemos que Moisés ele vai nascer, só que Faraó não vai saber do seu nascimento. Só que nós conhecemos esse texto, a Bíblia vai nos dizer que ele nasceu, a mãe esconde há cerca de 3 meses esta criança, e a Bíblia continua nos escrevendo: não podendo ela esconder o menino, agora Moisés vai ter que ser apresentado. Ela vai ver que o menino não tem como mais ficar escondido, ela vai ver que o menino não tem como mais ficar guardado dentro de casa. Isso já nos abre um parênteses, porque nem sempre estar escondido é sinônimo de não estar crescendo, pastor. Nem sempre estar em evidência não é sinônimo de estar rompendo. Nós conhecemos, a criança estava escondida, mas mesmo ela escondida, a criança crescia. Mesmo ela escondida, a criança estava se desenvolvendo. Ou seja, por mais que alguém não esteja notando você, Deus está dizendo: eu estou te fazendo crescer. Por mais que alguém não esteja vendo o seu esforço, Deus está dizendo: eu estou te fazendo crescer. Por mais que alguém ainda não veja a sua capacidade, Deus está dizendo: por mais escondido que você esteja, eu estou te fazendo crescer, eu estou te fazendo crescer, eu estou te fazendo crescer. Aí ela vai se deparar e ela vai dizer: olha, já que eu não posso mais esconder o menino, agora eu vou ter que colocar o menino dentro de um cesto, colocar dentro do rio e ali deixar que Deus cuide. A Bíblia vai nos dizer que a filha de Faraó agora vai ver Moisés. Vendo Moisés colocado dentro de um cesto sobre o rio, eu vou correr aqui. A Bíblia nos diz que ela pega Moisés sobre as tuas mãos. Ela sabia o decreto de seu pai, que aquela criança era para morrer. Só que ela não vai fazer aquilo que seu pai faz. Ou seja, por mais que o decreto seja do inimigo, Deus ainda faz revogar a sentença para te dar vitória. E nós vamos saber que o decreto estava sobreposto sobre Faraó. Só que a sua filha não vai seguir o segmento de seu pai. Ela pega a criança sobre aquele rio e automaticamente ela entrega de novo a sua mãe Joquebede. Ela traz de volta a promessa sobre a mão daquela mulher. Ou seja, para ela, ela achou que agora os projetos dela tinham morrido. Para ela, ela achou que agora os projetos dela tinham fracassado, porque não tinha mais como esconder o menino. Aí Deus pega uma pessoa de lá de dentro do palácio, de lá de dentro do decreto, para dizer: olha, pega a sua criança e agora você vai colocar ela de volta dentro da sua casa. Ou seja, Deus estava usando de toda a circunstância, que era uma circunstância terrena, para usar para fazer da vitória para a promessa que ele tinha sobre as tuas mãos. Aí nós conhecemos a história. Moisés ele vai ser criado dentro de um palácio. Moisés ele vai ser criado debaixo de uma autoridade de todas as leis daquele lugar. Só que Deus tinha uma promessa com Moisés, e a promessa é que Moisés seria um libertador da terra de Israel, seria um libertador que tiraria todos aqueles que estavam cativos dentro do Egito, seria um homem que seria capaz de tirar
todos debaixo de uma escravidão, ou seja, Deus não nos fez para ficar debaixo de um cativeiro. Sempre Deus vai levantar alguém para nos trazer a libertação, ou seja, Deus não nos fez para ficar debaixo de um decreto terreno. Sempre Deus vai levantar um profeta, Deus vai levantar uma mulher de Deus, sempre Deus vai levantar um vaso usado por Deus para nos trazer a libertação que nós precisamos. E nós conhecemos a história. Agora Moisés cresce, Moisés vai se casar, Moisés vai ter a sua família, e a Bíblia nos diz que agora Moisés, ele apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. A Bíblia nos diz que era mais um dia comum de Moisés. Todos nós sabemos que o deserto é um sol muito escaldante. Todos nós sabemos que no deserto é um sol que queima qualquer tipo de palha que tem no deserto. Então para Moisés era algo comum ver qualquer tipo de mato, uma sarça ardendo em fogo. Para Moisés era uma visão que ele já estava acostumado. Para Moisés era algo que ele já estava se deparando dia após dia sobre aquele deserto. Só que é no momento que nós estamos mais acostumados que Deus vai usar para falar com Moisés. É naquilo que nós mais estamos acostumados a fazer, que talvez para nós é algo que já virou rotina, já está dentro de nossa comodidade, que Deus muitas das vezes vai usar para falar conosco. Era um dia comum para Moisés, até que Moisés olha e se depara com uma sarça ardendo em fogo. Nós lemos aqui, Moisés ele vai olhar e automaticamente ele vai se virar, porque ele já estava acostumado a ver esta sarça ardendo em fogo, ele já estava acostumado com esta visão sobre o deserto, ele já estava se acostumado a passar por aquele caminho e se deparar com este fogo. Só que a Bíblia nos diz que quando ele volta de novo o seu olhar para esta sarça, a sarça ela não se consumia, ou seja, quando se trata de uma chama de Deus, é uma chama, pastor, que ela se acende, mas ela não se apaga. Eu vou falar de novo. Quando se trata de uma chama da parte de Deus, ela é uma chama que ela se acende, mas ela não se apaga. É uma chama que ela se acende, mas ela não se esfria. É uma chama que ela se acende num culto como este, mas amanhã ela está queimando de fogo. É uma chama que se acende amanhã, mas depois de amanhã ela está queimando em fogo. Ou seja, eu vim pregar para uma geração que tem chama de Deus dentro de seu peito, e o Senhor está dizendo para alguém aqui: ainda que alguém tenta ver você apagar, ainda que alguém está conspirando para ver a sua queda, Deus está dizendo: a chama que eu tenho dentro de você, ela não vai se apagar. Para a cama ela vai a Súria. A chama de Deus sobre você, ela vai se queimar de dia, ela vai se queimar de noite, ela vai se queimar no trabalho. Jovens, levante as mãos ao céu. É uma chama que Deus está colocando dentro de você, que na onde vocês estiverem, a chama de Deus vai queimar, a chama de Deus vai entrar. Deus precisa levantar uma geração que vai ser cheio do poder e da glória de Deus. Levante as mãos ao céu e dá grito de glória. Se Moisés estava acostumado por esta visão, Deus iria usar daquilo que Moisés estava acostumado para falar com ele. Se Moisés estava acostumado com o seu dia a dia, Deus iria usar do seu dia a dia para falar com ele. Ou seja, até nos momentos que nós achamos que já aprendemos, Deus está usando para falar conosco. Oh glória! Aí Moisés ele vai crescer, Moisés vai resolver ouvir aquilo que Deus está falando com ele, porque não bastava ele se deparar com esta chama, não bastava ele se deparar com este fogo no deserto, não bastava ele se deparar com esta situação. A Bíblia nos diz que agora a mesma chama vai falar com Moisés, e a Bíblia nos escreve que ela olha para Moisés, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, Moisés. Moisés tinha todas as opções de não responder aquela voz que estava chamando. Moisés tinha todas as opções para não ouvir aquilo que aquela chama está dizendo.
Só que a primeira palavra que sai da boca de Moisés é uma só: eis-me aqui. A chama que estava falando com Moisés já estava acendendo primeiro dentro do peito dele, porque quando Deus chama Moisés, Moisés já responde: Deus, eis-me aqui. Ou seja, Moisés já estava chegando perto daquela chama, dizendo: olha, tudo aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eis-me aqui, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor me direcionar, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o meu dia de amanhã, mas de uma coisa eu sei: se for Deus que estiver falando comigo, eis-me aqui. E Moisés recebe aquela autoridade de Deus. Aí Deus vai continuar: olha, não se achegue para cá, sem antes tirar a sandália dos teus pés, porque os lugares que tu pisas é um lugar santo. Todos nós sabemos que o plano de fundo da época vai nos dizer que todo aquele que tinha uma sandália, que todo aquele que era traçado como escravo, todo aquele que sobre aquela época estava debaixo de uma escravidão de dentro do Egito, eles usavam um tipo de sandália. E ali Deus está dizendo para Moisés: olha, Moisés, agora, para ouvir as minhas palavras, é necessário que você tire toda a sandália que te colocava no Egito. Agora, Moisés, para ficar dentro daquilo que eu vou colocar sobre as tuas mãos, é necessário primeiro você ouvir a minha voz como você ouviu, e agora tirar a sandália de teus pés, porque ali Deus precisava mostrar para Moisés: antes você até era direcionado sobre o Egito, mas a partir de agora, você vai vir para a minha presença, para ser direcionado pelo aquilo que eu vou falar com você. Levante as mãos ao céu, que aqui é o melhor. Deus está dizendo ao coração de alguém aqui, que é necessário nós entendermos aquilo que Deus tem com o nosso coração, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Não basta nós chegarmos simplesmente na presença dele com as sandálias daquilo que nós mesmos queremos fazer. Não basta nós chegarmos na presença de Deus com aquilo que nós temos em nossa mente. É necessário primeiro tirarmos a sandália de nossos pés. Assim nós vamos anunciar que, querendo Deus, nós vamos fazer tudo aquilo que ele tem nos proporcionado. Tira a sandália de teus pés, Moisés, porque os lugares que tu pisas é um lugar santo. Ou seja, agora Deus vai colocar uma promessa sobre Moisés. Agora Deus vai falar: olha, sabe o meu povo que está cativo sobre o Egito, eu tenho uma terra preparada para este povo, eu tenho um caminho preparado para este povo, eu tenho um envio, uma direção preparado para este povo, e através de você, Moisés, eu vou trazer este povo para a minha terra. Através de você, Moisés, eu vou trazer o meu povo para a promessa que eu tenho com eles. Ou seja, Deus estava usando do momento mais difícil de uma pessoa que foi gerada. Deus estava usando de uma circunstância mais dolorosa de uma geração para levantar uma pessoa cheia da presença de Deus. Eu vou falar de novo. Moisés, ele estava nascendo debaixo de um cativeiro pior do lugar onde ele estava. Moisés, ele estava sendo gerado debaixo de uma situação mais dolorosa. Só que mesmo no momento mais difícil, Deus estava levantando um libertador para aquela nação. Levante as mãos ao céu. Deus precisa dizer ao teu coração que é nos piores momentos da tua vida que Ele vai fazer gerar algo de bom dentro do teu coração. Há quem diga: pastor, o momento que eu estou vivendo é o pior momento da minha vida. Há quem diga: pastor, a luta que eu estou passando é as piores lutas da minha vida. Levante as mãos ao céu e lavai de Deus aquilo que não conseguiu te parar. Deus vai usar de combustível para te fazer chegar na promessa. Meu Deus, para a cama, labaia. Aquilo que não matou os meus filhos vai levar-lhe rumo à promessa. Receba algo de Deus. Deus está dizendo ao teu coração: toda esta prova, toda esta luta, toda esta circunstância, eu estou servindo de combustível para te fazer chegar na minha promessa. Assim diz o Senhor. Você vai chegar na promessa de Deus. Se Moisés estava sendo gerado num lugar difícil, Deus estava dizendo: olha, todos os meus guerreiros, todos os meus soldados,
todos aqueles que permanecem de pé na batalha, eles são gerados nos piores momentos de sua vida. Todos aqueles que eu quero usar são gerados nos piores momentos de sua trajetória. Ou seja, não é a circunstância que faz a gente, mas é a gente que vai fazer a circunstância. Levante as mãos ao céu. Não é o momento que vai nos transformar, mas somos nós que vamos transformar o momento. Não é o ambiente que vai mudar o nosso caráter, mas somos o nosso caráter que vai mudar o ambiente. Não é o que as pessoas dizem sobre nós que vai descrever que nós somos, mas somos nós que vamos descrever aonde nós vamos chegar. E Deus precisa falar para alguém aqui: avisa minha igreja, Lucas, que eu preciso trabalhar em muitos corações aqui dentro, porque talvez a prática do mundo está gritando dentro deles que eles não vão chegar na promessa que eu tenho. Talvez o que eles mais têm ouvido nesses dias é que aquilo que eles têm sobre as mãos deles está impossibilitado de romper todo tipo de barreira. Só que os céus nos induzem a profetizar. Levante as mãos ao céu. Se te servir, você pega dando gritos de glória. O céu está dizendo ao coração de alguém aqui: ainda que alguém queira ver a tua queda, Deus está dizendo: vai ter que ver o teu levantar. Ainda que alguém queira ver a tua derrota, vai ter que ver a tua vitória. Eu só paro quando você dá glória. Aquele que está torcendo para te ver retroceder, o céu está dizendo: Deus manda avisar a minha igreja, vai ter que te ver de pé, vai ter que te ver fortificado, vai ter que ver a tua casa fazendo culto de ação, de graça na promessa de Deus. Levante as mãos ao céu e pega. Deus está dizendo para uma geração que está sendo gerada nos piores momentos: a promessa que eu tenho com você ninguém vai tirar, a promessa que eu tenho no seu coração ninguém vai anular. Os piores momentos Deus está gerando algo de bom dentro de nós. E quem seria este Moisés? Deus vai o separar, Deus vai o levantar. E Moisés, como a gente, olhamos para a situação, digamos para Deus: olha Deus, eu não sou capacitado, eu não sei falar, eu não sei cantar, não tinha alguém melhor do que eu. Só que quando Deus tem algo para fazer na sua vida, Deus não vai precisar de outra pessoa, é com você que Ele quer usar. Quando Deus tem uma promessa sobreposta sobre o teu coração, Deus não vai precisar levantar o mais qualificado. Deus vai te pegar da onde você está e vai te qualificar para a promessa. Ou seja, em nosso tempo nós precisamos entender que Deus, Ele não escolhe, Ele não capacita. Deus é um Deus que Ele capacita aquele que Ele já escolheu. Levante as mãos ao céu que eu vou falar de novo. Deus poderia escolher tanta gente melhor do que nós, só que Deus sabe: eu conheço o teu coração, eu conheço a sua necessidade, eu conheço os teus pensamentos, eu conheço a sua capacidade, eu conheço aquilo que de bom tem em você. Ainda que esteja alguém melhor do que nós, Deus está dizendo: é com você que eu vou contar, Moisés, é com você que eu vou levantar, Moisés. Por que, pastor? Porque alguém da tua casa vai ser alcançado por você, alguém da tua família vai ser alcançado com você, alguém do seu trabalho vai ser alcançado por você, alguém da tua escola vai ser alcançado por você, porque Deus vai levantar uma geração que tem a chama de Deus dentro do teu peito, que não vai se apagar, não vai se apagar. Eu vou te levantar, Moisés. E algo lindo que nós precisamos aprender com a Bíblia é que a nossa maior vontade é que nós queríamos que todos da nossa casa estivessem na presença de Deus, buscando por a mesma casa. O nosso maior clamor é que Deus traga todos da nossa casa, para assim juntos nós buscarmos pela nossa casa. Só que lendo a Bíblia eu aprendi que Deus, Ele não precisa trazer todos, mas Deus precisa Ele escolher um para Ele alcançar todos. Me
prova na Bíblia, pastor? É claro que eu te provo. 2 Samuel, de seu capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer uma casa essa chamada casa de Obed-edom. Na sua casa você lê, a Bíblia vai nos dizer que este homem resolveu se levantar sobre aquela nação, resolveu escolher colocar a presença de Deus, que era a arca de Deus, sobre o seu lar. E a Bíblia nos diz que todos nós conhecemos, a casa de Obed-edom era a casa que não gerava, a casa de Obed-edom era a casa que não dava fruto, a casa de Obed-edom possivelmente era a casa mais humilde daquela época. Só que a Bíblia nos diz que quando Obed-edom colocou a presença de Deus sobre o teu lar, foram absolutamente 3 meses a presença de Deus sobre aquela casa. A Bíblia nos diz que Deus abençoou Obed-edom, e toda a sua casa. Eu vou falar de novo: Deus abençoou Obed-edom, ou seja, um que se levantou para buscar foi o suficiente para alcançar toda a sua casa. Um que se levantou para adorar foi o suficiente para mudar toda a tua família. Levante as mãos ao céu, e aqui eu profetizo: Deus está dizendo ao teu coração, através da tua oração aqui, através da tua entrega aqui, eu estou visitando alguém da tua casa. Oh glória, para me triunfar, através de um joelho dobrado na presença de Deus. Deus manda dizer para esta igreja: eu estou enviando anjos sobre a tua família, eu estou quebrando laços sobre a tua casa, eu estou jogando por terra todo mal, porque um adorador resolveu me adorar. Enquanto você está adorando, Deus está trabalhando pela tua casa. Enquanto você está adorando, Deus está movendo os céus pela tua família. Então nós precisamos entender: se nós estamos levantados por Deus para buscar pela nossa casa, busca de todo o coração. Se Deus levantou nós para interceder pela nossa família, intercede de todo o vosso coração, porque vai chegar a hora que todos nós iremos contemplar, todos na presença de Deus. Alguém entendeu? Levantou a mão para dar glória. Chegará a hora e chegará o momento que todos nós iremos contemplar, todos na presença de Deus. Pastor, dentro da minha casa o que mais tem é idolatria. Na minha também tem. Pastor, dentro da minha família o que mais tem é pessoas perdidas no mundo das drogas. Na minha também tem. Pessoas perdidas em um vício da cachaça. Mas enquanto eles estão lá perdidos, o nosso joelho é um só: Deus, alcança eles, livra eles, liberta eles. Eu vou falar de novo: enquanto eles estão lá, a nossa oração continua: Deus, transforma como nos transformou, liberta como nos libertou, porque chegará o momento que chegará a notícia que eles vão chegar em vocês e vai dizer: me leva a conhecer esse Deus, me leva a sentir esta presença, me leva a conhecer esse Deus. Eu vou falar de novo: chegará o momento e chegará a hora que vão chegar em você e terão que reconhecer a presença de Deus. Então continua orando, continua buscando, continua clamando a Deus, porque Deus vai trazer resposta para o seu coração. Vamos voltar para o texto. Moisés, ele vai receber esta promessa. Recebendo esta promessa, a Bíblia nos diz que ele vai ser o responsável de tirar um povo cativo debaixo de uma escravidão do Egito, para levar para a terra de Canaã. Talvez para Moisés seria uma das missões mais difíceis de seu ministério, porque você e eu sabem que lidar com pessoas é algo muito difícil. Lidar com o ser humano é algo muito doloroso, porque todos nós sabemos, um dia está sorridente, outro dia não está, um dia está bem, outro dia não está. Então para Moisés era algo muito difícil. Só que Moisés, ele sabia na direção que ele estava. Moisés, ele sabia naquele que ele confiava. Moisés, ele sabia na voz que ele escutava. Nós conhecemos este texto muito bem, e nós sabemos que no decorrer da história sobre o deserto, Deus era um Deus que se apresentava como maná do céu. No deserto, Deus era um Deus que se apresentava como água da rocha. No deserto,
deserto Deus era um Deus que se apresentava num cajado para separar o mar ao meio. Ou seja, então mesmo no deserto aquele povo estava vivendo milagres da parte de Deus. Mesmo nos piores momentos de deserto, aquele povo estava vendo as maravilhas da parte de Deus. Mesmo naqueles piores momentos da vida de Moisés, Deus estava se apresentando de uma maneira muito extraordinária. Ou seja, nós precisamos entender que será nos piores momentos da nossa vida que nós iremos viver as melhores experiências com Deus. Eu vou falar de novo, mas levante as mãos ao céu e pega, dando glória. Será nos piores momentos da nossa vida, pastor, que nós iremos viver as melhores experiências com Deus. Enquanto alguém está achando que nós estamos sofrendo, nós estamos vivendo experiência com Deus. Enquanto alguém está achando que nós estamos se lamentando, nós estamos vivendo experiências com Deus. Moisés conduz esse povo pelo deserto. Conduzindo este povo pelo deserto, vai chegar ao ponto que este povo vai ter dúvida em seu coração. Nós conhecemos a história. Os filhos de Israel era assim. Um dia eles viviam daquela promessa, um dia eles recebiam aquilo que Deus colocava sobre as tuas mãos, mas se passasse cerca de 2 ou 3 dias sem receber nada de Deus, eles já começavam a murmurar: será que Deus mesmo que nos trouxe para cá? Eles já começavam a questionar Moisés: será que foi Deus mesmo que nos tirou de lá da terra do Egito, para que nós morrêssemos aqui no deserto? Olha a fala daquele povo. Um povo que estava vivendo as suas maiores experiências com Deus, algo que eles nunca teriam vivido, algo que eles nunca teriam presenciado, porque no Egito eles eram escravos, e agora sobre o deserto eles estão vivendo da providência de Deus. E mesmo assim esse povo está murmurando contra Moisés, mesmo assim esse povo está se levantando e se lamentando contra Moisés. Só que é algo muito lindo no ministério de Moisés que nós precisamos entender, que a Bíblia nos diz que Moisés sobre o deserto ele tinha uma tenda essa chamada tenda do encontro, aonde Moisés entrava para falar com Deus, aonde Moisés entrava para receber as melhores experiências de Deus, os melhores envios, os melhores caminhos, as melhores autoridades da parte de Deus. Ou seja, ali Moisés falava com Deus, ali Moisés era estruturado por Deus, ali Moisés recebia direções de Deus, ali Moisés era capacitado por Deus. É por isso que na Bíblia nós não vamos ler Moisés querendo olhar para trás e retrocedendo no meio do caminho, porque independente das palavras que os filhos de Israel lançavam ao seu lado, Moisés ele tinha uma intimidade na tenda do encontro com Deus, indiferente naquilo que as pessoas falavam ao lado dele, ao ponto de querer apedrejá-lo. Moisés ele tinha um encontro com Deus na tenda do encontro. Levante as mãos ao céu. É por isso que nós não vamos ver Moisés desviando, é por isso que nós não vamos ver Moisés jogando tudo para o alto e desistindo, porque de uma coisa é certa: enquanto o povo estava murmurando, Moisés estava buscando. Enquanto o povo estava se levantando, Moisés estava clamando a Deus. Enquanto o povo estava clamando, dizendo: Moisés, nós iremos morrer, Moisés estava com o joelho dobrado e com a cara no pó. Moisés estava com o joelho dobrado e com a cara no pó. Ou seja, aquele que se ajoelha na presença de Deus se levanta para viver promessas e milagres na mesma presença. O que dizem a respeito de Moisés não vai influenciar naquilo que ele é. O que dizem a respeito deste homem não vai influenciar naquilo que ele vai chegar. Deus tem uma direção, Deus ele tem um envio, Deus ele tem uma rua, ele tem um CEP, ele tem uma direção para chegar. E o que dizem ao nosso respeito não vai mudar este envio da parte de Deus. O que dizem aquilo que eles acham que nós somos, não vai mudar a direção do milagre, que é a sua casa. Levante as mãos ao céu. E Deus já está dizendo para o coração de alguém aqui: Lucas, avisa a minha igreja que hoje o direcionamento, o CEP, o endereço certo é alcançar a casa deles. Eu vou falar de novo. Hoje Deus ele tem uma direção de uma promessa, e a promessa
promessa é que Deus vai alcançar a tua casa. A promessa é que você vai viver milagres na presença dEle. A promessa é que as barreiras irão se romper e você vai viver o extraordinário na presença de Deus. Nada vai tirar aquilo que Deus tem sobre a tua casa. Nada vai anular aquilo que Deus tem sobre você. Nada vai fazer apagar aquilo que Deus acendeu em teu coração. Eu vou falar e levante as mãos ao céu e pega. Deus está dizendo para alguém aqui: hoje é noite de eu entrar sobre a tua casa e mostrar que eu sou sobre a tua vida. Levante as mãos ao céu dando um grito de glória. Levante as mãos ao céu dando um aleluia. Moisés continua. Moisés permanece. Moisés não para. Moisés não retrocede. Moisés não vai murmurar. Moisés não vai desistir. Olhe para quem está ao seu lado e diga: valente se cansa, valente se enfraquece, mas uma coisa valente não faz, que é desistir. Moisés não vai desistir nos piores momentos da sua vida. Moisés não vai jogar tudo para o alto para desistir. E a Bíblia vai nos dizer que chegou ao ponto deste mesmo povo começar a questionar a Moisés, dizendo: Moisés, nós não temos água para beber. Por acaso nós iremos morrer neste deserto de sede? Por acaso neste momento nós iremos morrer aqui, Moisés? Aí Moisés vai questionar a Deus, porque a Bíblia nos diz que estava ao ponto dele ser apedrejado por todos. Ou seja, era um povo que viu o mar se abrindo, era um povo que viu o maná descendo do céu. Agora é o mesmo povo que está querendo apedrejar o seu líder por não ter água para beber. Aí a Bíblia nos diz que Moisés vai questionar a Deus. Aí Deus olha para Moisés e diz: então vamos fazer assim, Moisés, sobe naquela rocha, rocha essa de Horebe, fere esta rocha com a vara. Ferindo esta rocha com a vara, eu vou liberar água para saciar a sede do meu povo. Só que isso me fez refletir sobre esta mensagem. O porquê Deus manda Moisés ferir a rocha com a vara? Todos nós sabemos que esta vara era aquela que, quando tocou o pó da terra, se transformou em uma serpente perante Faraó. A mesma vara que, quando voltou para a mão de Moisés, se transformou de volta em seu cajado. Todos nós sabemos que esta vara, quando tocou a beira do rio do Jordão, foi a mesma vara que fez o mar se separar ao meio. E quando tocou novamente, foi a mesma vara que fez o mar se fechar. Nós estamos falando de uma autoridade que Deus já usava de geração em geração. Nós estamos falando de uma autoridade que Deus já estava acostumado a fazer. Ou seja, ainda que o momento seja outro, a mesma vara continua trazendo milagre para o seu povo. Ainda que alguém já entendeu e deu grito de glória, ainda que a geração tenha mudado, pastor, a mesma vara continua nos trazendo resultado e milagre. É por isso que Deus diz para Moisés: olha, Moisés, pega na tua mão a vara, ou seja, a autoridade que está sobre você, porque sobre ela eu vou trazer um milagre para o meu povo. Levante as mãos ao céu e aqui eu aplico sobre a tua vida. A vara que Deus está dizendo é uma só, ainda que a geração é outra, a vara da palavra ainda está fazendo milagre. Ainda que o momento esteja mudado, a vara da oração ainda faz milagre. A vara do jejum ainda traz milagre. A vara do sacrifício ainda traz milagre. A geração pode ser outra, mas o causador de milagre é o mesmo. A geração pode ter mudado, mas o causador de milagre é o mesmo para a tua vida. Não troque a sua vara. Moisés fere a rocha com a vara. Eu vou mostrar para este povo que o tempo que eles passou, a mesma vara ainda traz milagre para eles. Eu vou mostrar para este povo que a situação que eles viveram, ainda a vara da minha parte, que é a autoridade, está movendo os céus e movendo terra para abençoá-los. A Bíblia nos diz que Moisés, ele fere esta rocha. Ferindo esta rocha, todos nós conhecemos a história.
vai verter água de dentro desta rocha. Água essa que vai saciar a sede deste povo. Água essa que vai trazer a recompensa que este povo precisava. Ou seja, Deus jamais vai ficar devendo algo para alguém. Deus jamais vai ficar devendo algo para alguém, entenda isso. Se está ao ponto de apedrejar a Moisés, Deus está dizendo: calma, Moisés, eu vou mostrar para este povo que eu ainda sou na vida dele. Eu vou mostrar para esta geração que eu ainda faço milagre. Ainda que chegou ao ponto que pessoas estão se levantando contra o seu líder, Deus está dizendo: calma, meu filho, eu ainda vou mostrar que eu ainda sou na tua vida. Levante as mãos ao céu. Ainda que tenha chegado ao ponto que alguém está desacreditando do que Deus tem na tua vida, Deus está dizendo: calma, meu filho, eu vou mostrar que eu sou contigo. Alguém levantou a mão lá atrás e deu grito de glória. Eu ainda vou mostrar que eu sou na tua família. Eu ainda vou mostrar que eu sou na tua casa. Eu ainda vou mostrar que eu sou com você. Ainda que alguém esteja desacreditando de todos os lados, Deus está dizendo: eu sou contigo. Eu sou na tua adoração. Eu sou na tua palavra. Eu sou nos teus louvores. Levante as mãos ao céu e pega. Eu sou na tua oração. Eu sou no teu clamor. Eu sou na sua consagração. Eu sou contigo. Parocama labaia súria, peperuti onde maio, alamatri onde faça labaia súria, alamante onde comanaia saio, perante onde comanaia súria. Deus está dizendo ao coração de alguém: eu ainda continuo fazendo milagre. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Moisés, mostra para este povo que eu sou contigo. Moisés, mostra para este povo que eu estou na direção ainda deste barco. Eu ainda estou na direção deste envio. Porque por muitas das vezes, quando vem um vento forte contra nós, nós achamos que Deus não está no negócio. Por muitas das vezes, quando chega o momento mais difícil, nós achamos que Deus não está conosco, que nos esqueceu. Mas eu disse aqui, é nesses piores momentos que nós iremos viver o extraordinário da parte de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Alamaia suribi comanaia saio, peperuti onde comanaia surianto de comanaia sia, alamitri onde faça alamaia suribi comanaia saio, ebeneu assurianto de comanaia suribi comanaia sia. Nos piores momentos da nossa vida, nós vamos viver as melhores experiências com Deus. Me prova na Bíblia, eu te provo. Quem não se lembra de Pedro? Pedro estava sobre um barco debaixo de uma direção com os seus discípulos, e a Bíblia vai nos dizer que no meio deste caminho o vento soprou de todos os lados. O vento tocou da direita, mas também tocou da esquerda. Ali os discípulos vão olhar e vão achar que vão morrer naquele envio. Ali os discípulos vão olhar e vão achar que ali é o fim. Mas é neste pior momento que nós vamos ver Pedro se levantando e caminhando sobre as águas. Levante as mãos ao céu e eu profetizo: é no pior momento da vida deste discípulo que ele caminhou sobre as águas. E Deus está dizendo para alguém aqui: eu não somente vou te fazer caminhar sobre as águas, mas você vai caminhar sobre um momento difícil, vai caminhar sobre as palavras ao contrárias, vai caminhar sobre toda a tempestade. Levante as mãos ao céu e pega, se isso você pode. Deus está dizendo ao coração de alguém aqui: é nesse pior momento que estão te atacando, você vai caminhar, você vai caminhar, você vai caminhar. Pedro, você não vai parar na tempestade. Eu vim para dar lugar. Levante as mãos ao céu, mas você vai caminhar. Você vai caminhar, você vai caminhar, você vai caminhar. Ainda que alguém queira te ver caído, Deus está dizendo: na tempestade você caminha, na tempestade eu te sustento, na tempestade eu estou contigo, Pedro. Nós conhecemos de Bíblia e nós sabemos que na tempestade Pedro caiu, na tempestade Pedro afundou. Só que é algo muito lindo,
que nenhum dos discípulos que estavam dentro do barco fez o que Pedro fez. Nenhum daqueles que estavam dentro daquele lugar teve a autoridade de fazer o que Pedro fez. Ou seja, eles viram Pedro saindo de dentro do barco sozinho. Mas de uma coisa certa, Isaías nos escreveu que o Senhor é aquele que nos pega pela nossa mão direita. Ou seja, quando Pedro afundou, Jesus segurou nas mãos direitas de Pedro e colocou de pé. Isaías continua nos dizendo: pego pela mão direita e te ajudo a caminhar. Ou seja, os discípulos de dentro do barco viram Pedro caminhando sozinho, mas de uma coisa é certa, também tiveram que ver Pedro voltando de mão dada com Jesus. Eu sinto Deus nesta palavra. Aquele que viu Pedro caindo foi o mesmo que viu Pedro voltando de mão dada com Jesus. Oh, Espírito Santo. Então Moisés não iria parar. Com a permissão dos pastores, se coloque de pé, igreja. Moisés não iria parar. Moisés não iria retroceder. Moisés não iria voltar para trás, porque aquele que nos estabeleceu uma promessa, Ele é fiel para nos levar até a mesma promessa. Aquele que nos estabeleceu um envio, Ele é fiel para nos sustentar até este envio. Aquele que nos deu uma direção, Ele é fiel para nos levar até esta direção. Com todo o carinho que você tem no seu coração, coloque as duas mãos sobre ele e feche os teus olhos. Eu quero orar por você, porque talvez a palavra que mais você tenha ouvido vindo para este lugar é uma coisa: desiste disso que não vai acontecer. Talvez o que mais tem gritado no teu coração é que você não é capaz de chegar, que você não tem potencial para alcançar. Só que Deus te trouxe aqui para te dar uma nova direção. Eu estou no sustento desta promessa sobre a tua vida, oh glória. Eu estou no sustento desta direção sobre o teu caminhar. Ainda que muitos estejam desacreditando, Deus está dizendo: você é meu filho e você está na palma das minhas mãos. Vai chegar e vai alcançar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu povo, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, e sobre eles, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa colocar as tuas mãos de uma forma muito honrosa, meu Pai. Tira, meu Deus, todas as palavras ao contrárias, meu Pai, das costas deles. Tira, meu Deus, tudo aquilo que está alojado sobre o coração deles, meu Pai, para que eles possam desfrutar da promessa que é te servir, Senhor. Para que eles possam, meu Deus amado, voltar a viver, meu Deus, a chama, meu Pai, que é a tua presença, Senhor. Meu Deus amado e Pai querido, nós suplicamos a ti agora, Senhor, na necessidade, meu Pai, de sermos cheios da tua glória. Nós exaltamos, meu Deus amado, ao teu santo nome, meu Pai, porque nós temos a necessidade, meu Deus, de sermos alcançados pelo teu poder. A necessidade, Espírito Santo de Deus, de sermos lapidados, meu Pai, pelo teu clamor, de sermos lapidados, Senhor Deus, pela tua autoridade. Meu Deus, então, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, começa, meu Deus, passar no coração do teu povo. Começa a fortalecer. Alguém lá atrás já está recebendo. Aquele que entrou para adorar, Senhor, mostra para ele, Espírito Santo de Deus, que a tua promessa permanece de pé, o teu caminho permanece de pé. Mostra para o teu povo, meu Pai, que o Senhor ainda está no controle. Oh, Espírito Santo de Deus, Alamaia, Suribicomanaia, Saio, Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu a direção da promessa sobre você. Ele não perdeu a direção do caminho que Ele tem preparado para você. Queira os teus inimigos ou não, você vai alcançar a promessa. Queira os falatórios ou não, você vai chegar aonde Deus determinou. Deus te levantou para ser um libertador. Deus te levantou para ser um Moisés levantado por Deus. Deus te levantou para ser um causador de milagres. Deus te levantou para ser uma geração eleita. Deus te levantou para ser um exímio representativo da glória e da autoridade de Deus.
Oh, Espírito Santo de Deus, você não vai parar, você não vai retroceder, você não vai voltar para trás. Deus tem muito mais para fazer na tua vida do que aquilo que as pessoas dizem que você tem. Deus tem muito mais a realizar sobre você. Só basta nós dizermos para Ele: eis-me aqui, Senhor. Levante as mãos ao céu. Toda a igreja nessa noite diz: eis-me aqui, Senhor. Eu acredito na promessa do Senhor, e eu sei que eu viverei todas elas, assim diz o Senhor. Aplaude ao nome de Jesus. Aleluia. Tem uma moça ali atrás, está de vinho. Estende as duas mãos para frente. Posso ser profeta na sua vida? Posso mesmo? Todo momento que eu ministrava a palavra de Deus, o céu falou para mim: fala com ela, fala com ela, porque existe tanta coisa guardada em seu coração. Assim que Deus me mostrar, é como se eu visse tanta palavra de pessoas que você jamais imaginaria que ia escutar. Parocama labaiassúria, peperuti onde comanaia saia. Pode chorar que Deus fala contigo. E o céu falou para mim: Lucas, desce lá e fala com ela, porque nesta noite eu não somente estou tirando as acusações contra ela, não somente eu estou tirando todas as palavras que lançaram contra ela, porque para quem não sabe, Deus manda dizer assim: esta mulher é uma guerreira na minha presença. Esta mulher, ela teve todos os motivos do mundo para jogar tudo para o alto e desistir da tua casa, desistir da tua família. É como se eu visse uma vontade de Satanás, aonde você arrumava todas as suas malas, deixava simplesmente uma carta. Esta carta seria de despedida, que você estava desistindo de tudo e estava seguindo rumo afora. Só que o céu falou para mim: manda avisar a minha filha que hoje a despedida não é ela, mas a despedida é contra as palavras que lançaram contra ela. Enquanto a igreja estende a mão para cá e começa a liberar grito de glória, o céu falou para mim que hoje quem está saindo da tua casa é as palavras ao contrárias, é a presença de Satanás, porque o céu falou para mim: o que eu tenho contigo é algo novo, é algo novo. Para o cama, alamaia, seja tocado por Deus. Para o mitra, recebe de Deus, seja tocado por Deus. Hoje Deus te levanta de novo, minha filha. Levante as mãos ao céu e adora. Levante as mãos ao céu e adora, porque o mesmo Deus que visita a casa dela, o céu falou para mim, é o mesmo Deus que está alcançando a tua casa, alcançando a tua família, que está te dando vitória. Oh, Balamaia Súria, Parokamalaia Suribicomanaya Saia. Deus não te esqueceu, Deus não vai te desamparar. Para o mitre onde passa labaia saia, para a cama labaia súria, para a cama labaia suribicomanai, para o mitre onde passa, para a cama labaia súria. Levante as mãos ao céu, porque o céu acabou de gritar nesta noite que enquanto tiver uma igreja para dar grito de glória, enquanto tiver uma igreja para adorar, sempre terá os céus para te dar vitória. Adora, adora, adora. Adora, adora. Eu não sei se é muito, mas o céu pediu para mim 30 segundos de adoração desta igreja agora. Levante as mãos ao céu e faça a tua adoração a Deus. Levanta as mãos ao céu e presta o seu culto a Deus, porque enquanto alguém já está recebendo lá, a adoração da igreja está subindo, o céu está aberto para te dar resposta. Para o mitre onde passa, para o